E eu escolhi uma paleta mais saturada. Eu chamo assim de paleta impressionista, né? Eu escolho cores saturadas e, e tento dessaturá-las durante o processo de trabalho. Então, hoje, nós vamos trabalhar com um alaranjado de cádmio, nesse primeiro estudo, tá? Vamos fazer um trabalho mais ágil hoje de execução, até para treinar a fluência, eu quero fazer 2 estudos. Então, vamos começar com o amarelo cádmio alaranjado, um vermelho de cádmio, esse aqui é um vermelho de cádmio médio, da Rembrandt, pode ser vermelho francês ou chinês, não importa. Alizarim e o azul cerúleo, tá? Quem não tiver o azul cerúleo pode fazer com azul celeste, é importante que seja ou cerúleo ou celeste, que não seja ultramar, tá? Que a gente vai usar o ultramar na segunda paleta. E o azul cerúleo, ele é mais saturado, né? Ele é mais, o croma dele é mais forte do que o do azul ultramar. Então são essas 4 cores na paleta. Alexandre, uma dúvida. Oi? É o Bruno falando. Eu não tenho o alaranjado de cádmio aqui. Eu posso adaptar fazendo alguma mistura? Fabrica. Pode fabricar um alaranjado. Show. Então, nossa paleta aqui, ó. É uma paleta restrita, tem 3 cores saturadas, o alizarinho um pouco menos, e o azul é a representação da cor fria. Tá? Vamos tentar fazer botar em prática uma situação cromática de céu. Então, eu vou começar fazendo uma escalinha. E vou tentar colocar essa escala nessa referência aqui, tá? Ó, praticamente quase 100% do trabalho é o céu com nuvem, né? Tem uma linha do horizonte muito baixa, para nós nem tem tanta importância. Depois, se vocês quiserem fazer nos estudos em casa, vocês podem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a escala. Eu vou começar com o que seria a parte do céu, do azul do céu. Eu vou pôr o azul com um pouquinho de branco. Um monte de gente atrasada. E vou começar a escala aqui de cima, como se fosse a parte de cima do céu. Tá? Um azul um pouquinho mais puro. Pode até pôr um pouquinho de alizarim na mistura aqui em cima. E depois a gente vai caminhando em direção a uma cor um pouco mais clara e com um pouco mais do cerúleo. Um pouquinho mais claro, um pouco mais cerúleo. Aos poucos a gente vai adicionando, vou adicionar um pouquinho, um cheirinho só do alaranjado. Agora um pouco mais de alaranjado. Fecha o microfone, quem tiver o microfone aberto, por favor, fecha o microfone. Eu vou pedir para vocês tentarem ser mais pontuais, tá, pessoal? Eu faço o possível para ser pontual aqui na aula. Então, vamos ver se às 10 horas a gente inicia a aula com todo mundo na sala de aula. Eu vou adicionar agora um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais de alaranjado. Agora um pouco mais de branco, um pouco de alaranjado e um pouco de vermelho.
um pouco mais de branco e um pouco mais de alaranjado e vermelho também. Então, ele vai saindo do espectro azul e chegando num espectro mais quebrado, né? É como se você trabalhasse com a complementar, né? Você vai tirando a força do azul e vai levando para o lado do alaranjado. Agora, vou pôr um pouquinho mais de branco, um pouco de vermelho. Ele já começa a ficar um pouco mais violáceo aqui embaixo. Agora eu vou adicionar um pouco do alizarim. E vamos encerrar essa escala adicionando um pouco mais de alizarim e voltando para o azul. Voltando com um pouquinho de azul, tá? Então eu já tenho a minha escala que vai ser usada no céu. Vejam como eu caminhei da saturação do azul lá em cima, tirei a força dele, cheguei no meio do caminho, ele tem um matiz que vai até, chega a ser um pouco esverdeado, né? E depois eu começo a esquentar para o lado do laranja, laranja vermelho, vermelho alizarim, alizarim azul de novo. É uma escala que a gente vai botar em prática no nosso estudo. A escala da nuvem é uma escala inversa. Ela começa do branco com laranja, branco com alaranjado, um pouco mais de alaranjado, um pouco mais de alaranjado e vermelho, um pouco mais de vermelho e um pouco mais de alizarim, um pouco mais de alizarim, um pouco mais de alizarim e um pouco de azul cerúleo, um pouco mais de azul. Fechando a escala com praticamente só azul e alizarim. Esse é o nosso pensamento cromático do primeiro estudo. Agora eu vou pedir para vocês analisarem a referência e ver se vocês encontram as duas escalas aqui na referência. A primeira escala, até aqui embaixo, que seria essa aqui. E a segunda escala é a escala que está nas nuvens. Aqui dentro dessa nuvem. Agora vamos botar em prática isso, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode abrir o microfone, fazer a pergunta, sem problema, tá? Heider, eu tô com uma dúvida. Será que ela está com dois? Tem que ligar a caixa de som de um dos aparelhos e usar o microfone do outro. Thaís, para não dar microfonia, você tem que desligar o som de um dos seus aparelhos. Você está com dois, né? Desliga o som de um deles. Eu acho que o outro já estava desligado. Então, eu não estou com esse azul cerúleo, por isso eu uso de substituto. O celeste, você tem azul celeste? Tem, beleza. Então, pode usar. Obrigada. Nada. Olha, outra coisa. O laranja, em vez de... Qual que é a diferença da gente usar o laranja feito já do tubo com o laranja fabricado, do amarelo com o vermelho? Você perde um pouco a força? Tem alguma coisa a ver? Ou seja, por que priorizar o amarelo? Por praticidade só, sei lá? Ó, quando um trabalho tem uma característica que o laranja aparece, eu gosto de trabalhar com o laranja de tubo, que é monopigmentar. Gosto bastante esse amarelo cádmio alaranjado. Esse é uma tinta boa. Então, como ele é monopigmentar, tá vendo? É um pigmento só, pigmento orgânico. Então, ele tem boa cobertura e boa resistência à luz. Então, isso para pintura facilita. Mas se você não tem o pigmento, fabrica. Pega um amarelo de cádmio médio, mistura um pouco de vermelho, fabrica ele e deixa na paleta. Vai dar certo também. E não tem a ver com o negócio de perder força, isso vale mais para o acrílico, né? Que no acrílico, quando vem direto, você consegue ter uma cor mais forte, mais presente, né? Isso. Tá. Agora vamos fazer um desenho, um esboço bem simplificado das formas. Deixa eu só raspar essas misturas que eu tenho na paleta, porque como eu já fui usando branco na mistura, e essa primeira fase não vou usar branco, eu vou raspar e deixar a paleta limpinha, né, para receber essa fase. Então, só relembrando, pintura magra é a pintura sem o branco pigmento e usando só o EcoSolve para diluir. Quem tem o Liquin, pode usar o Liquin. Quem não quer usar solvente, quem acha que o solvente vai fazer mal, pode pegar o óleo de linhaça, molha num pano, um pouquinho de pano, hidrata a tela, passa na tela aqui, tá? E depois, só com a tinta, vai esfregando para conseguir os efeitos de gradação. Tá? Isso aí para quem não quer usar o EcoSolve, porque essa primeira fase eu uso um pouco mais de EcoSolve. Ele sempre, por mais que ele seja um solvente de baixo odor, ele sempre tem um pouquinho, né? A gente se incomoda com isso. E o fato de a gente pintar dentro de casa, nesses dias, também influencia, né? Porque é bom abrir a janela, etc. Vamos lá. Eu vou fazer uma marcação bem simplificada da forma da nuvem. Vou marcar o ponto mais alto, que está um pouquinho para a esquerda. E vou fazer um movimento aqui que eu acho que vai ficar interessante, não necessariamente idêntico ao que está lá. Penso mais no movimento, não deixar a coisa estática, né?
parte de baixo sempre mais reta, a parte de cima é a que tem a volumetria maior. Se vocês identificarem áreas de diferença de temperatura e tonalidade, marquem essas diferenças, também vai ajudar vocês. A linha do horizonte aqui bem baixinha. Pronto. Como desenhar um céu em 10 segundos? Então, agora, o meu pensamento da escala, ele tem que aparecer, né? O conceito é justamente esse, é o uso da escala aplicada à prática. Ok? Só que nessa primeira fase, nós vamos trabalhar sem o branco. Então, eu tenho que colocar essa escala sem o branco e tenho que colocar essa escala sem o branco. O branco, vamos supor que o branco já está na tela, tá? Então, quanto mais EcoSolve você tiver na mistura, mais você tem o branco mais claro. Vou marcar esse ponto mais claro aqui, que é o laranja. Aí, vou saturar um pouco ele aqui embaixo. Vou descendo, vou saturar um pouco. Aí, vou pôr um pouquinho já de vermelho. Quanto melhor o vermelho a gente tem, mais difícil controlar ele, né? Os vermelhos profissionais tingem bastante, então tem que diluir bastante. Ó, já tem um degradê aqui, que é um degradê de aquarela. Agora eu vou adicionar um pouquinho de alizarim. Essa cor pode aparecer aqui embaixo também, porque tem uma parte das nuvens ali embaixo. Agora eu vou adicionar o alizarim com um pouquinho de azul, que vai ser esse tom de transição da luz para a sombra. Aqui. Aqui. Ele aparece aqui atrás também, na parte mais distante do céu, esse azulado, né? Só sugerir a linha do horizonte com a água, um pouco de reflexo ali. Aqui no meio vou pôr uma cor quente, parecida com essa aqui. E faltou só o azul um pouco mais frio, uma cor um pouquinho mais fria, que vai ser a sombra da nuvem. Ela vai estar aqui. Lado esquerdo da nuvem. Já posso modelar ela um pouco. Parte interna. E aqui desculpa, Ale, é o mesmo cerúleo com a lisarim, né? Cerúleo com alizarim. Ele vai dar um violeta, né? E aqui é o ponto parte mais pesada da nuvem, né? É ela que, por contraste simultâneo, faz com que isso aqui apareça mais luminoso. Então,
é o pensamento de síntese. Isso é Quanto mais síntese a gente usa, mais o conceito aparece. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui na parte do céu. Vou pegar essa escala. Vou pegar essa escala aqui e vou jogar no céu. Não tenho branco, né? Então vou ter que aproveitar o branco que já está na tela. Parte de cima, bastante cerúleo, um pouquinho só de alizarim. Então faço uma linha aqui, ó. Tudo muito diluído, tá? Agora eu vou só no cerúleo. Quem puder fechar o microfone aí, tá com um pouquinho de microfonia, fecha o microfone. Oi, Karina, você tá me ouvindo? Conseguiu entrar? Agora eu vou pôr um pouquinho de alaranjado, tem que tomar cuidado. Legal. Então seja bem-vinda. Essa aula vai estar gravada, tá? Comecinho. Você pode pegar na aula gravada. Agora, um pouquinho, ó, é um cheirinho de alaranjado, hein, pessoal? Se passar do ponto, aí ele começa a ficar muito quente antes da hora. Agora, um pouco do vermelho. Mesma coisa que eu fiz na escala. Então, o que vai acontecer aqui com essa parte de baixo do céu? Ele vai se encontrar com esse avermelhado aqui de baixo, ó, vai criar essa conexão. Pronto. Então, eu tenho uma primeira leitura do caminho que eu vou seguir. A mesma escala que eu preparei antes, aqui, nas nuvens, ela aparece aqui. E a mesma escala que está aqui, ela aparece daqui para cá no céu. Tá? A saturação, a gente pode controlar agora. O que for mais saturado, a gente controla. O que for mais highlight, né, que tenha mais brilho, mais branco, também é agora, nesse momento, que a gente vai engordar a pintura. Vou entrar com os brancos. Agora vou limpar a paleta. Manter a fonte da cor. Vou manter a fonte da cor. Mas vou deixar a parte da mistura bem limpinha para não corromper a cor, né? Não sujar as misturas. Tá aqui. Paleta. Então, mantive o alaranjado, vermelho, alizarim, azul cerúleo e a parte da mistura da paleta. Se for o caso também, pega esse solvente que sujou e tira ele do pó, troca ele por um solvente mais novo. Porque a gente vai ter cores limpas agora, né? Se a gente se a gente limpa a paleta e não limpa o EcoSolve, aí também não adianta. Eu vou repor um pouco do azul, gastei um pouquinho mais do que eu queria. Pronto, repus. Vou repor um pouco do branco. Aqui. Branco só por causa da escala, né? Não por causa da primeira fase do trabalho. Agora começa a fase de modelagem de pintura gorda, que é o que a gente tem. É para estudar a fluência da pincelada. Então, voltamos aqui para a referência. Tanto faz, viu, pessoal, de vocês começarem pela escala do azul ou começar pela escala da nuvem.
Eu vou começar pela escala da nuvem, depois vou usar o azul para recortar ela, tá bom? Vou tentar trabalhar com pinceladas maiores, para a gente manter o conceito de escala. Então, vou usar esse pincel aqui, ó, perto do dedo, dá para ver a espessura dele, né? Então, para o tamanho do estudo, não é um pincel pequeno. Agora, ao invés de diluir no EcoSolve, eu diluo no Medium, que é uma misturinha de óleo de linhaça com o EcoSolve. Quem quiser usar o Néctar dos Deuses, pode usar. Chamado Néctar dos Deuses, é o Liquin. Quem está acostumado, é uma resina alquídica que substitui a mistura de óleo de linhaça com EcoSolve. Vamos lá. Eu já vou adicionar o branco na mistura. Se a consistência da tinta saída do tubo, ela está de acordo com o que você quer, não precisa necessariamente diluir mais ela. Trabalha com ela vinda direto do tubo. Então, eu já vou começar a substituir a tinta magra pela tinta gorda. Poucas pinceladas. Se elas forem assertivas, a gente consegue, com poucas pinceladas, comunicar o que a gente quer comunicar. Agora, vamos voltar para a escala, né? Alaranjado um pouco mais aberto agora aqui. Aqui já começa a saturar um pouco mais. Vou pondo um pouco mais de laranja, conforme vai descendo aqui. Agora eu vou adicionar, junto com esse laranja, eu vou adicionar um pouco do vermelho. O branco é o titânio, né, Ale? Titânio, vai no titânio. É engraçado que você está fazendo em cima do magro. O magro tem mais intensidade de cor, né? Quando você põe o branco, ele perde um pouco essa força, né? O titânio, né? É. Por isso é que é bom a gente começar o trabalho mais saturado. Não tenha medo de colocar cor nessa primeira fase, porque a tendência é que o branco rebaixe um pouco esse excesso de colorido. Agora um pouquinho mais de vermelho em algumas partes. E eu não estou misturando, tá? Eu estou deixando a pincelada bem chanfrada, bem geometrizada. Não há blend, não há transição entre as cores. É como se fosse uma escultura mesmo. Nós vamos talhando. É a escultura do Rodin, em vez da escultura clássica, né? É, isso. Agora um pouco mais do alizarim, que vai ser essa transição entre a luz e a sombra. Tem mais alizarim. Vejam como já começa, colocando essa cor, a gente já começa a fazer com que essa brilhe, né? Depois, quando colocar o fundo azul e recortar, ela vai saltar, que é o que a gente espera que aconteça. Então, mais do que copiar uma imagem, a gente precisa pensar sempre se aquilo que a gente está fazendo vai chamar a atenção do espectador. Tem que ser expressivo. Não só descritivo. Então, sempre me preocupo com isso. Já na hora de escolher a referência, eu já penso nisso. Se ela tem um potencial para a gente fazer um trabalho expressivo. Aqui as nuvens aqui de trás. Aqui embaixo tem uma parte também mais quente, eu já vou marcar. Agora vamos fazer a parte da escala. A gente já chegou até aqui, mais ou menos, né? Ó.
A gente desceu, chegou até aqui. Agora a gente vai caminhar em direção à sombra da nuvem. Na mesma mistura, eu vou adicionar um pouco mais de alizarim e vou pôr já um pouquinho do azul. Na mesma mistura. Ele vai me dar uma cor mais acinzentada, ela não vai ser tão fria, que é justamente a cor que eu quero de transição. Você pode regular essa cor com um pouco de branco também. Essa cor ela aparece aqui atrás também, depois da nuvem, nessa parte do horizonte que está mais distante, aparece esse tom um pouquinho mais frio. Agora já um pouquinho mais de azul. Na mesma mistura, só um pouco mais de azul. Essa cor fria vai fazer com que a cor quente que eu marquei comece a aparecer mais. Agora mais azul e mais alizarim para fazer a parte mais profunda, a cor mais escura dessa área de baixo da nuvem. Sombra, mais forte aqui. Aqui dá para fazer um pouco de blend, só para não ficar muito marcado. O blend é a fusão das cores. Pode até ser com pincel seco. Eu gosto disso. Ó. Quem quiser, tiver coragem de deixar algumas áreas de apontamento magro, eu acho que vão se surpreender com o resultado, porque o apontamento magro, ele te dá a transparência. Quando a gente vai fechando tudo, você vai perdendo transparência. O que dá para fazer é um meio termo, às vezes, onde você achar que precisa entrar com algumas pinceladas, você entra e mantém algumas áreas mais magras. Mantém o recorte. Esse tom de azul mais frio, ele pode entrar nessas áreas aqui. Olha como dá uma boa ideia de volume, né? Você entrar esculpindo a nuvem do lado esquerdo, marcando essas sombras com esse azul. Então vejam como tem informação numa nuvem, num céu. Às vezes a gente acha que o céu é uma das coisas mais simples. Eu particularmente acho das mais complexas da gente passar essa expressividade e ser convincente, né? Agora eu vou tentar manter essa escala, trabalhar com um pouco mais de expressividade na escala do céu.
Então, eu tenho a minha guia aqui. Eu vou tentar pegar essa guia que eu já fiz no início da aula e vou tentar jogar aqui. Vamos começar com branco e azul. Um pouco de alizarinho. Branco, azul, um pouco de alizarinho. Quem for trabalhar com o celeste, eu acho que nem precisa do branco, tá? O cerúleo, ele é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais transparente do que o celeste. Quem estiver trabalhando com o celeste, experimenta fazer essa faixa de cima sem usar o branco. Aqui eu usei um pouquinho só. Agora um pouco de branco e um pouco de cerúleo. Cruzando a pincelada. Mais branco com cerúleo. Como essa parte aqui está muito clara, na hora que eu ponho essa cor, parece que está chegando a tempestade, né? Depois, a imagem, ela se adapta. Não se assustem, não. Quer dizer, espero que aconteça isso. Aqui já vai recortando. Quem quiser já pode fazer uma borda um pouco mais suave. Tá, agora branco, um pouquinho de laranja na cor. É aquela faixa do céu que fica começa a ficar meio esverdeada. Não tem problema, tá? Quem nunca viu um céu verde aqui? Esverdeado é diferente de verde, né? É só uma temperatura um pouco mais quente em relação ao azul que está em volta. Tá, mantendo a linha da escala, eu vou adicionar mais branco, um pouco mais de laranja e agora entrar com um pouquinho de vermelho. Ele é mais neutro aqui nessa parte, né? Ponho a cor, já faço a transição aqui, ó. Do outro lado. Recortando. E agora, essa última parte, que quase se mistura com a cor da nuvem, só que ela vai ficar um pouco mais escura. Com o alizarinho que eu vou colocar agora, ela fica um pouquinho mais escura do que a nuvem, para recortar também essa parte da nuvem. Então, seria esse tom aqui, ó. Subo e já faço a transição. Karina caiu. Ó, já estou recortando aqui o que sobrou. Aqui também. Como eu perdi um pouquinho do recorte da sombra aqui, eu vou retomar. Vou ter que engordar um pouco aqui. Em algumas áreas,
eu posso trabalhar algumas fusões. Essas fusões podem ser até com o dedo. Algumas transições aqui, ó. Aqui em cima. Eu gosto de deixar a marca do pincel, mas em algumas áreas dá para integrar, fazer uma integração, né, entre o céu e a nuvem. Então, é quase como se fosse um concept, né, de uma animação. O cara fala, olha, eu quero uma luz muito forte, com muita luz no topo, e aí depois é só colocar um personagem aqui numa jangada, bem escuro, recortando, pronto, a gente já tem uma dramaticidade cinematográfica. Então, eu gosto bastante de explorar essas situações, né? Eu não vou me dedicar a fazer movimento na água, nada, só para a gente mostrar que tem uma situação aqui embaixo, né? Então, essa é a primeira paleta de hoje, que é considerada uma paleta mais saturada. A gente tem amarelo, alaranjados, vermelho, alizarim e o azul cerúleo quebrando isso, e a gente mantendo esse poder da pincelada, né? Tenta manter a marca da pincelada. Isso tudo, num trabalho maior, pode ser mais detalhado, mais esculpido, as transições podem ser mais suaves, aí vai do gosto de cada um. O importante é tentar colocar isso aqui aqui. Esse é o primeiro estudo de hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse estudo? Senão eu já vou começar a próxima. Bom dia, Alexandre. Eu fiquei só curioso aí que você falou entre o cerúleo e o celeste. Qual a diferença? O celeste, ele é um pouco mais claro. Ele tem... O celeste. Ele tem um valor tonal um pouco mais alto do que o cerúleo. O cerúleo é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais transparente. Então, para conseguir esses escuros aqui, esses tons mais escuros, o cerúleo é mais interessante. Eu consigo chegar mais fácil com ele. Mas daria para usar o celeste, viu? Pode substituir. O que não pode é usar o ultramar nessa paleta, que aí o conceito é outro. Ele vai escurecer demais, né, o ultramar, né? O conceito do ultramar nós vamos usar agora. Agora nós vamos fazer um céu com ultramar. E esse alaranjado de cádmio que você falou é diferente do outro alaranjado? A Corfix, para quem trabalha com a Corfix, é uma tinta custo-benefício. A Corfix tem essa série aqui, ó, série 3, que é uma série com pigmentos originais. É o cádmio original que eles usam. Só que eles usam numa quantidade pequena, por isso que ela ainda é considerada uma tinta estudante. Ela não chega à quantidade de pigmentação da tinta profissional. Mas o mais importante é que ela é monopigmentar, tá vendo? É um pigmento só, PO20. Então, pura, isso dá mais resistência, mais força, mais cobertura para a tinta. Os outros são alaranjados, são tons de alaranjado. Os tons de alaranjado. Então, quanto mais mistura tiver no seu laranja, e no tubo, provavelmente alguns deles informam, menos força tem a cor, né? Mas dá para fazer também, tá? O importante é botar o conceito em prática. As tintas estudantes funcionam também. Às vezes você não vai ter a cobertura necessária para fazer um impasto numa sessão, talvez você tenha que deixar secar para fazer. Então, na tinta profissional ou com mais pigmentação, você tem mais facilidade para isso. Maravilha, vamos em frente. Vou tirar esse estudinho aqui da nuvem. Botar no meu acervo de pinturas de aula, que já tem umas 30. Vamos voltar agora para a escala. Vamos voltar para a escalinha. E vamos
Ultramar, tinha colocado assim, ultramar. Ah, pode substituir isso aqui. Tira tudo. Aqueles que estavam aqui. Tirei tudo. Ali embaixo. Vermelho óxido transparente, amarelo óxido. Não. Tá bom. Então agora nós vamos trabalhar uma paleta que eu chamo de paleta rebaixada, tá? É uma outra maneira da gente chegar num resultado convincente, usando um outro pensamento. Estou montando a paleta aqui. Então, ao invés da gente usar cores saturadas, nós vamos usar cores terras. Os terras vão fazer o papel das cores quentes. Então, a gente já não tem laranja, vermelho, alizarinho. Nós tiramos isso da paleta e trabalhamos com tons de terra. Vou mandar a referência para vocês do primeiro estudo. Depois eu mando esse que eu vou fazer agora. A nossa paleta agora é amarelo ocre, o vermelho óxido transparente, um terra de siena queimada, pode ser vermelho Veneza, pode ser vermelho indiano, contanto que ele seja uma cor de tijolo que a gente precisa ter na paleta. Como eu não tenho, eu produzi misturando o vermelho óxido transparente, pus um pouquinho de vermelho de cádmio, aí eu produzi o meu terra de siena queimada. Aí o vermelho óxido e o azul ultramar. Então vou mostrar a paleta aqui, ó. Então, o amarelo ocre, ele vai substituir o amarelo alaranjado. O terra de siena queimada ou vermelho Veneza, para quem tiver, vai substituir o vermelho. O vermelho óxido transparente vai substituir o alizarim e o azul ultramar entra no lugar do azul cerúleo, tá? É uma paleta um pouco mais neoclássica, mais barroca. O branco de titânio continua. Vou tentar fazer agora uma escalinha rápida aqui para vocês, para mostrar um pouco a diferença, né, que a gente tem, que a gente vai ter de resultado. Então, tenho aqui o azul ultramar, um pouquinho de branco, um pouquinho do que seria o siena queimada, a parte de cima do céu. Agora eu vou adicionar um pouco mais de branco e um pouquinho de ocre. Um pouquinho mais branco e um pouquinho mais de ocre. Então dá para perceber que essa escala já é um azul mais acinzentado. Depois pela fotografia vocês vão perceber mais, né? Que aqui na imagem às vezes fica comprometido. E vai descendo, vai adicionando mais ocre, mais branco e mais ocre. Vai ficando mais quente. Conforme vai descendo, vai ficando mais quente. Até chegar num ponto que ela começa a ter um pouco do terra de siena queimada aqui embaixo.
perto do horizonte, a gente vai ter essa... Aqui em São Paulo a gente vê muito, não sei vocês aí, mas aqui em São Paulo a gente vê a cor da poluição aqui de São Paulo. Precisa limpar o mídio em São Paulo, né? Essa paleta a gente pode chamar de paleta do céu paulistano. Paleta Paulista, PP. Da Paulista. Pronto. Escalinha. Agora eu vou usar, eu vou atrás da escala da luz da nuvem. Vou começar também com um amarelo ocre e branco. Amarelo ocre e branco, um pouquinho de siena natural, desculpa, siena queimada. Um pouquinho mais de siena queimada. Um pouco de siena queimada, um pouco de vermelho óxido transparente. Agora um pouco do azulado, do azul ultramar. Mais azul ultramar. Mais azul ultramar. Então, essa escala substitui essa, mais saturada, e essa escala substitui essa aqui. Tá? Então, vamos tentar colocar em prática agora essa escala numa outra referência. Essa referência já tem um pouco mais de movimento no céu, então a gente tem que interpretar um pouco mais. Né? Isso aqui é a minha antiga vista, que agora tem um monstro aqui na minha frente, que subiu de 25 andares, eu não tenho mais essa... É a minha saudosa vista aqui de São Paulo. Olhava os jardins, Parque do Ibirapuera, aqui, Igreja Nossa Senhora do Brasil, aqui é o Obelisco, 9 de julho, aqui é a Faria Lima. Agora não tem mais nada. Mas o céu ainda tem um pouco. Vamos lá. Agora eu vou tentar transferir tudo isso aqui para isso, para essa paleta aqui. Vou tirar a escalinha. Tá ela aqui. Vou colocar a telinha. Lembrando, vamos limpar o medium. Se vai fazer um segundo estudo no mesmo dia, no mesmo horário, limpa o medium. Se estiver sujo, limpa o EcoSolve. Eu vou raspar agora a mistura que eu usei para fazer a escala. Mesma coisa do outro, né? Eu usei branco já na mistura. Como essa fase eu não vou usar o branco, vou deixar a paleta limpa. Pronto. Vou recarregar o branco. Maravilha. Então, vamos para o desenho. Vou fazer o desenho com amarelo ocre, para variar um pouquinho. A gente tem aqui uma organização de equilíbrio
entre uma área muito grande, muito iluminada, equilibrando pela balança, né? Equilibrando com uma área menor, um pouco mais escura. Aí tem essa escala aqui. E aqui já tem um pouco da participação da cidade ali, como saturação, para a gente comparar também com o brilho do céu. Acho que é interessante ter essa comparação. Tá? Apesar de eu não me dedicar muito aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos mostrar essa diferença, porque descendo o valor tonal dessa parte, isso aqui sobe também e dá mais brilho, né? Agora, vejam como a referência, ela tá mais para um azul cerúleo, celeste aqui, eu vou tentar resolver com azul ultramar. Então, vou usar como um guia isso aqui, mas vou colocar em prática o conceito de paleta mais rebaixada. Fazer uma marcação dos elementos aqui. Linha do horizonte baixa. E aqui, uma área de nuvem menor, mais escura. Aqui no meio, depois vai ter um pouco de informação que a gente pode jogar. Não precisa ser agora. Tá bom. Eu vou tentar fechar aqui, vamos ver se vai funcionar para dar menos reflexos. Eu vou começar, como eu fiz com o outro trabalho, vou começar marcando, tentando pegar essa escala a partir da cor da nuvem mais clara, só com amarelo ocre. Por isso que o pincel tem que tá limpinho. Vou marcar só o ocre aqui, essa parte de cima. E conforme vou descendo, vou adicionando o siena queimada. Se ficou muito saturado, eu posso tirar um pouco aqui com o paninho. Conforme eu desço, eu vou pondo um pouco mais do siena. Aquilo que eu fiz com o laranja indo para o vermelho, para o alizarim, eu vou fazendo aqui, caminhando para o siena queimada. Uma paleta um pouco mais sóbria, não tem tanta diferença de temperatura, mas eu gosto dessa paleta porque ela fica mais real, né? Então dá para você manter um pouco mais de unidade nessa paleta. Agora com um pouco mais do siena e já colocando um pouquinho de azul, essa transição fica meio marrom mesmo, não tem problema. Alexandre, uma dúvida. Bruno, Pode falar. por que a opção do ultramar nessa? Por exemplo, se eu quisesse fazer em um outro estudo, poderia ser o celeste, qual é a opção? Por que a opção do ultramar? É mais como variação. O ultramar vai muito bem misturado com essas outras cores terras. Ele cria uma sensação de unidade maior. O azul cerúleo ou celeste é um azul mais saturado. Então, é mais fácil você controlar ele com alizarim e com vermelho. Mas tudo isso aqui são sugestões de experimentação. Eu até gosto quando vocês alteram esse pensamento em favor de uma experimentação. Não custa nada trocar o azul ultramar, nesse caso, pelo azul cerúleo ou celeste, e ver qual que vai ser o resultado.
Se for possível, é muito saudável isso. Ok, obrigado. Então, vamos entrar com essa parte de sombra agora, com o siena misturado com as ultramar. Nesse caso, eu vou ter esses acinzentados. Eu acho que com as ultramar é mais fácil você conseguir esses acinzentados aqui, essa transição da cor quente para a cor fria. Aí tem uma área mais fria aqui, mais azul. E voltamos a esquentar um pouquinho mais perto do horizonte. Tem um tom um pouco mais quente aqui. Vamos forçar ele aqui. Satura, pode saturar mais, porque a tendência depois é, quando entrar o branco tira a força dessa saturação. Então, pode usar mais cor nessa fase mais magra. Só as ultramar aqui, só as ultramar. Vai descendo, vai tirando a força só usando o solvente. Não precisa colocar outra cor aqui nesse azul. Quando você dessatura o azul ultramar, ele já vai dar um efeito para integrar essa parte do céu. Não precisa colocar uma cor quente. Agora eu vou pôr uma cor um pouco mais saturada, só para sugerir essa área dos prédios aqui, e eles vão entrar como comparação da saturação do céu. Tá? Então, essa parte dos prédios, eu vou deixar mais saturado. Finalzinho de tarde. E já tira a tentação de usar o branco para fazer isso, né? O branco ele vai engessar, ele vai dar aquele sol das 3 da tarde, 2 da tarde, que a gente não quer. Sei. Aqui já entra o ocre com vermelho óxido transparente, vai ter umas... Quem quiser fazer um pouco de passagem de luz, vocês vão receber a foto depois, dá para brincar um pouco. E essa parte aqui do primeiro plano, bem escura, bastante azul ultramar, um pouco de vermelho óxido, ou siena queimada também. Então, esse tom mais baixo, esse valor tonal mais baixo, também como contraste simultâneo, faz com que isso aqui comece a ficar muito mais claro, né? Então, não é a vista do Tony Bennett, do Central Park, mas dá um caldo. Mas o pintor é melhor que o Tony Bennett, pô. É mais afiado, mais afinado. É. Tá. Legal. Acho que já deu um efeito meio convincente aqui, né? O importante é mais a gente dedicar aqui agora. Então, essa é a primeira fase do trabalho, uma fase magra. Vou mostrar para vocês a paleta, como é que fica. Ó, essa paleta da fase magra. É uma paleta bem aquarelada, né? Os tons aqui, o azul
bastante diluído, amarelo, o mais saturado deixa um pouco mais de tinta, né? Vamos lá. Limpando paleta, preparando agora a fase do acabamento desse céu. Eu vou mandar para vocês, pessoal, mais umas 2 ou 3 referências para vocês botarem em prática, e vou sugerir que vocês também coloquem outra paleta, uma terceira paleta nos seus estudos, aí por conta própria. E na aula que vem, quem puder, na fase de análise, aí eu vou querer que vocês defendam, argumentem a escolha da terceira paleta, tá? Vamos limpar o EcoSolve novamente, tira o excesso. Às vezes o que acontece? Você prepara uma cor e aí você não chega naquele resultado almejado e acha que alguma coisa está errada contigo. Na verdade é o pincel que está sujo ou é o solvente que está sujo. Então isso é uma disciplina que eu tenho bastante, de não continuar com paleta saturada que eu digo, não colorida, né? Quando você satura a paleta de tanto mexer nela, e aí você começa a sujar a tua pintura. Então, para provar que eu, organizado, agora vamos retrabalhar aqui a partir das fontes que estão mantidas, né? Vamos trabalhar essa paleta de baixo, que é a paleta rebaixada. Isso é mais para mostrar para vocês que não tem fórmula de fazer o céu e não tem a cor certa. O que você tiver na paleta, contanto que a tua organização cromática seja coerente, você consegue se comunicar muito bem, de uma forma muito expressiva, tá? Dessa vez, eu vou começar pelo azul do céu, tá? Para mostrar para vocês também que não tem um único caminho para seguir. Então, branco com azul, ultramar. Um pouquinho do siena queimado. Vocês vão ver que a saturação não vai ser igual a da foto, mas eu vou tentar manter essa expressividade e essa conexão das cores, né? Então, fazendo a parte de cima um pouco mais saturado. Conforme eu desço, eu vou adicionando mais branco, um pouquinho de ocre, tirando a força desse azul. Cuidado para não clarear muito, senão você perde a relação com a luz da nuvem. Então, não põe muito branco. Vou mudando aqui a temperatura, adicionando um pouco de ocre. Agora eu vou adicionar um pouco mais de branco com ocre. Vejam que interessante, quando a cor começa a ficar, a cor da sombra da nuvem começa a ficar mais fria aqui embaixo, vai ficar mais azulada, eu já vou invertendo a situação, eu tiro a força do azul do céu e vou esquentando ele com ocre. Aqui eu faço a transição dos dois, da cor mais fria, mais escura do azul, para a tonalidade do ocre.
Então, com isso, eu tenho sempre o meu pensamento de figura e fundo, né? De contraste, figura e fundo, que é quando a figura é fria, o fundo é quente, a figura é clara, o fundo é escuro. Trabalhando sempre com esse pensamento dos contrastes. E o céu é bom para colocar em prática esse conceito, esse pensamento. Aqui já é um pouquinho mais quente ainda, coloquei um pouco do siena queimada, pode ser o óxido transparente também. A gente já tem a escalinha do céu. Outra coisa que não tem uma regra é na parte da nuvem, se você quer começar pela luz ou começar pela sombra. No último, eu comecei pela luz e fui descendo e pegando a sombra. Nesse, vou começar pela sombra, vamos ver o que dá. Então, vou preparar os ultramar com branco, um pouco de siena queimada. E vou tentar já marcar essas sombras frias. Sempre golpeando a tela. Essa é uma das questões que a gente abordou no começo da aula, né? De tentar deixar o céu sempre em movimento. Esses golpes de pincelada, eles fazem com que isso aconteça. Se eu desenho muito, se eu caligrafo muito, eu posso ganhar em acabamento, mas eu perco em gestual. Alexandre, Bruno de novo. Uma dúvida sobre esse gestual. Num trabalho maior, num trabalho já para uma finalização, você alterna esses tipos de pincelada, vai para uma mais caligráfica ou permanece sempre com a questão do gestual? É uma boa pergunta, Bruno, porque o meu pensamento hoje em dia, o meu pensamento de sucesso em relação ao meu trabalho é tentar fazer de um quadro grande um grande sketch. Isso é um sketch, né? Um sketch de pensamento. Então tem bastante gestual, muito espontânea, pincelada. Conforme você vai fazendo, vai aumentando o trabalho, tem uma carga que vem junto, né? Com um trabalho grande, que é o de tentar sempre trabalhar mais detalhe, o que não é verdade, né? Então, eu tento sempre pensar em manter o gestual num trabalho grande, aumentar o tamanho do pincel e das pinceladas. E o gestual pode ser até maior, né? De você esticar o braço, pintar de pé, manter isso, né? Os grandes artistas que eu gosto, que eu admiro da história, faziam isso, né? O Joaquim Sorolla, que acho que é o pintor que eu mais gosto, ele pintava com o pincel dele, ele tinha, sem brincadeira, ele tinha 1 metro de cabo. Então ele ficava com o braço esticado, ele ficava quase 2 metros da pintura, para ver qual seria o resultado da pintura a uma certa distância. Então é isso que eu procuro trazer para o meu trabalho hoje, tentar fazer um trabalho grande sem perder o gestual. Agora eu vou trabalhar essa transição, que já é um pouco mais quente. Eu já vou para as misturas mais quentes, branco com siena queimada. Pode pôr um pouquinho do azul ainda para fazer essa transição. É a mesma transição que a gente fez no outro,
de cima para baixo, estou fazendo de baixo para cima, né? Fazendo a volumetria das nuvens. Aqui também, tom de transição. Nessa também tem. O Zinho já mandou as fotos no grupo do pintor especial grande. Sim, claro. Um pouco dessas nuvens mais... Elas são quentes, mas são escuras, né? Tem umas que são quentes, mas são mais escuras, ainda não é o brilho. Então, essas transições sutis que a gente tem na nuvem é uma questão de você educar o olhar e valorizar o céu como um elemento importante de composição. Tem artistas que vivem praticamente da exclusividade de se pintar céu. Não pinta mais nada, só céu. E eles conseguem ser muito convincentes nisso. Então, acho que a aula de hoje é mais para a gente olhar para o céu e tentar pegar o que ele tem para oferecer e a gente botar esses conceitos em prática. Agora eu já estou trabalhando com alguns tons mais claros, com mais brilho. Aqui tem uma área. Aqui também tem uma área de luz da... Só vou caminhando agora em direção das cores quentes. Eu tenho o ocre, tenho o vermelho óxido e o terra de cena queimada que eu posso usar. Tem uma coisa que eu gosto, que eu vou usar aqui para vocês verem. Às vezes dá um resultado bom, às vezes a gente tem que raspar e fazer tudo de novo. Mas eu gosto de experimentar, que é pegar esse pincel tigre aqui, que é o mais barato de todos. Ele tem cerda, né? Um pincel de cerda, bem duro. Pegar ele e fazer a mescla de cores dos empastos, das luzes. Para quebrar um pouco a monotonia de transição de um pincel para outro. Então eu pego aqui bastante branco, um pouco de ocre, um pouco de cena queimada. Não misturo, só mesclo a cor. Então, a mescla é quando você tem 3 cores na mistura, só que as 3 cores mantêm características originais. Então aqui, ó, aqui dá para ver. Bastante empasto, e aí você percebe branco, ocre, siena queimada, mesclado aqui. Eu prefiro, nos empastos, usar isso do que usar uma cor pura, uma cor homogênea. E põe tinta. Isso também é uma coisa que o trabalho do Joaquim Sorolha ensina para gente. Pintura é pintura, foto é foto. Se você puder mostrar com todas as letras que você é um pintor, você usa os recursos que você tem. E um dos recursos é esse, é o empasto, são esses acidentes que acontecem. Nada, a gente foge daquela famosa pintura Nutella, né? Que é a pintura lisinha, bonitinha. Num primeiro momento, pode ser até um pouco agressivo para quem não tem o hábito de usar esses efeitos de pintura. Depois, com o tempo, você vai percebendo que isso diz bastante, comunica muito e não necessariamente perde a sensação de realismo que nós buscamos, né?
Então, empastos, texturas, afinal de contas, a luz, essa área de brilho, é a área que eu quero explorar mais do trabalho. Então, lógico que entra também uma coisa do gosto. Eu não gosto desses empastos. Tudo bem. O importante é você aprender que eles estão aí disponíveis para vocês usarem. Então, quando você achar que faz algum sentido, você usa. Sketches, trabalhos menores, eu gosto bastante de usar. Depois, se quiser, pode suavizar em algumas áreas de transição. Essa passagem entre a luz e a sombra, pode dar uma suavizada. Essa transição aqui, ó. Vou deixar ela mais sutil. Então, isso é uma coisa da pintura que é muito parecido com a música, né? A música, você não toca apenas notas fortes, você toca notas fortes e notas suaves. E você tenta equalizar para conseguir o ritmo do trabalho. E aqui é a mesma coisa. Notas suaves, notas de transição. As notas baixas são as sombras, as notas altas são as luzes. Aqui dá para fazer a transição, aqui a fusão. Ó. Algumas áreas da nuvem invadindo o céu. Então, vejam quantas variáveis a gente tem para conseguir o movimento que um céu precisa. Esses mesmos empastos que foram usados na nuvem podem voltar aqui na parte da cidade, deixar ela um pouco mais impressionista aqui. Então, isso é repertório que eu estou dando para vocês. É como eu falei, aí vai do gosto de cada um, poder explorar isso ou poder ter uma pintura um pouco mais ortodoxa. Aí vai de cada um. Igreja Nossa Senhora do Brasil. Aqui atrás, Vila Mariana. Ibirapuera. Essa parte aqui não vou mexer, porque eu não acho que vale a pena a gente mexer nisso. Não está dentro do conceito de trabalho. É isso aí. Acho que a gente conseguiu, pelo menos, passar a ideia de abordagem do céu, de movimento, expressividade. O céu é uma das coisas que a gente tem que respeitar bastante, estudar bastante, fazer. Tem muita variável, né? Esses dois trabalhos que a gente fez são a gente está a favor da luz, tem trabalhos contra a luz, tem trabalhos de lusco-fusco. É um mundo gigante, né, para se explorar. Mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês, pelo menos esses dois conceitos aplicados à prática. Então, vocês podem usar e criar variáveis em cima disso. Como eu falei, vou passar referências para vocês, complementares, e também, se vocês tiverem referências próprias com o mesmo tema, podem usar para a gente poder analisar na próxima aula. Acho que é importante essa coisa da troca de informações, né? Tá bom? Quem quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, criticar, fiquem à vontade. Aqui é democracia. Alexandre,
Oi? Uma dúvida, mais em relação ao processo, não especificamente ao estudo, mas em relação a uma master copy, por exemplo, se for pegar algum artista para copiar e tudo mais, como é que a gente, qual a estratégia para descobrir ali, para tentar perceber a paleta que aquele artista usou, como é que, nas suas master copy, como é que você resolve isso? Estudando. Quando eu gosto de um artista, eu procuro estudar ao máximo sobre ele, né? Existem, sim, aqueles artistas que a gente gosta, que são artistas internacionais, a maioria da literatura está em inglês. A gente se adapta, põe num tradutor. Eu começaria estudando artistas que, ao mesmo tempo que você gosta, mas também que tem literatura sobre ele, sobre o processo dele, né? E algumas vezes eu tento dar uma flechada e tentar encontrar o alvo, né? Mas é investigar. Primeiro, eleger os artistas que você admira, que visualmente são interessantes, eleger os trabalhos que você mais gosta desses artistas e começar a investigar sobre o processo dele. Eu tenho muitos livros desses artistas que eu admiro, né? Então, a primeira coisa é isso, investir em informação, não precisa necessariamente ser livros, né? Hoje tem muitos blogs e sites e conteúdo de tutoriais que analisa esses trabalhos desses artistas mais importantes, né? E aí fazer um plano de estudos. Eu, quando copio um artista para estudar, eu procuro fazer alguns trabalhos, no mínimo uma meia dúzia de trabalhos a partir do pensamento para tentar encontrar o caminho que ele usou e seguir atrás desse caminho, né? Tá para conversar um pouquinho, vou analisar os trabalhos que vocês mandaram no grupo. Espero ter contribuído aí para aumentar o repertório de vocês e vamos em frente, tá? Vou desligar esse aqui, vou ligar o outro.